A gente ler a palavra de Deus, que está em Lucas 10, nós vamos ler apenas o verso 41. Lucas 10, 41. Diz o seguinte: respondendo-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Amém? Pode sentar. Como é bom estar na presença do Pai, poder adorá-lo, ser chamada de serva, de servo, servir a um Deus tão fiel e tão forte. Como é bom se sentir cuidada, guardada, protegida. Como é bom ter um Deus de amor. Um Deus que luta as nossas guerras, que está na frente da batalha. Um Deus que provê as nossas necessidades antes mesmo delas acontecerem, porque Ele conhece o amanhã. Como é bom, né, amados? Dobrar os joelhos todo dia e falar com o nosso Deus. Sentir a presença dEle, o toque, e ouvir a sua doce voz. Mas nós sabemos que nem todo mundo sente tudo isso. Sente a presença, sente o toque, ouve a voz do Pai. Nós estamos vivendo, amados, em ritmo acelerado. Quem de nós nunca ouviu aquela frase que tempo é dinheiro? A gente acho que desde pequeno ouve falar, os pais falavam isso, né? Olha, tempo é dinheiro, eu não posso perder tempo com estas coisas. Parece que quando nós não estamos produzindo nada, nós estamos perdendo dinheiro, estamos perdendo algo muito importante. A gente tem que viver num ritmo frenético e acelerado todos os dias. Onde a nossa mente, ao acordar, ela já começa a organizar seu dia, ela monta uma planilha mental e você já começa a pensar em tudo que você tem que fazer. Pare e reflita só um minutinho. Como foi seu dia hoje? Vamos falar somente do hoje. Você apreciou o seu café da manhã? Você passou a manteiguinha no pão, sabe, com aquele sentimento de gratidão. Eu falo manteiga com pão, gente, eu não sei se vocês sabem a minha história. Eu sou muito brasileira para comer outra coisa no café da manhã. Então, os amigos que viajam comigo, eles ficam bobos, porque eu falo, gente, o café da manhã tem que começar com pão com manteiga e café com leite. Aí eu vejo aquela coisa maravilhosa num hotel, sabe, assim... É tanta fruta, eu falo, gente, fruta não é sobremesa, não. Mas pensa, aquele pãozinho quentinho, quem não gosta, né? Uma manteiguinha querendo derreter. Um café com leite bem docinho. Como diz meu marido, não muito escuro, nem muito branco. Que é tão difícil para o rapaz acertar. Será que nós apreciamos o nosso café da manhã hoje? Ou você não teve nem tempo de tomar café? Será que você conseguiu abrir sua janela e contemplar o céu, ou você nem lembrou que o céu existia? Será que durante o almoço a gente conseguiu agradecer a Deus de verdade por aquele alimento e degustar cada sabor que tinha no seu prato, ou você nem lembra se almoçou? Como a nossa vida está, amados? Como o excesso de atividade tem somado dentro de você? Será que tudo isso tem nos levado a viver uma vida acelerada, acarretando muitos transtornos? Hoje as pessoas, elas já estão tão viciadas em adrenalinas que a gente já acorda pensando no que temos que fazer. Então a mulher, se ela estiver em casa, ela já pensa, eu tenho que pôr roupa na máquina, lavar a louça, arrumar a cama, cuidar do filho, fazer o almoço.
Será que só eu que quando dobro o meu joelho, que eu estou com a minha mente tão acelerada, eu estou falando com Deus em nome de Jesus, Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus. Será que só eu que confundo essas coisas? Quando eu vejo, eu estou abençoando Deus em nome de Jesus. Ou ninguém nunca orou acelerado e confundiu. Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus. Só eu. E termina a oração com uma risada. Quantas vezes eu orei, amados, falando com o meu pai, pensando na roupa que eu tinha que estender. Quantas vezes eu estava falando com meu Deus e olhando o relógio, porque eu tinha que chamar um Uber, porque eu tinha que ir trabalhar. E quantas vezes eu orei naqueles 5 minutos que faltavam para o Uber chegar. É uma noite de confissão de pecados. Mas isso não pode ser uma rotina. Isso não pode se tornar um hábito. O que nós mais aconselhamos são pessoas com transtornos emocionais. Porque estão vivendo num ritmo tão acelerado, que elas deixam de viver. O transtorno mais comum que nós enxergamos na vida de uma pessoa que vive tão acelerado se chama ansiedade. E é engraçado que antigamente falar que eu estava ansiosa era uma coisa até chique. Falava, estou tão ansiosa. Hoje, quem tem o transtorno de ansiedade sabe muito bem que não tem nada de chique nisso. Pessoas ansiosas, elas desenvolvem vários problemas. Muitos deles conhecidos como preocupação excessiva, medo, má digestão, transtorno do sono, perfeccionismo, temores irracionais, tensão muscular, pânico, comportamento compulsivo. E tudo isso se chama TAG, transtorno da ansiedade generalizada. O que nós mais encontramos são pessoas com síndrome do pensamento acelerado. Pessoas que não dormem mais, que elas cochilam. Com transtornos alimentares ou não comem nada, ou comem muito. Pessoas que estão vivendo num ritmo tão frenético e tão acelerado, que estão deixando de ter prazer na vida. Prazer nos pequenos detalhes, em olhar um pôr do sol, gente. Pôr de sol de outono e inverno é a coisa mais linda do mundo. Aquele céu laranja, aquelas imagens tão bonitas e as pessoas não contemplam mais nada disso. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha mania de contar estrelas e o pessoal falava que ia nascer verruga no dedo. E para burlar o sistema, eu contava as estrelas no meu pensamento. Eu ficava olhando, mas eu não queria que ninguém soubesse, para que não nascesse verruga no meu dedo. Cadê as crianças que contam estrelas, que ficam esperando a primeira estrela que nasce? E tinha até uma música que a gente cantava. Eu não vou cantar aqui não, mas quem é da minha época vai lembrar que dizia: primeira estrela que eu vejo, traz aqui o meu desejo. Eu não sou tão velha assim, não. O pastor Daniel, ó, é mais tiozão. As crianças já estão aceleradas ao ponto que desde pequeno aprendem nem contemplar a natureza. E vão se tornando adolescentes doentes também. Adultos doentes. Hoje o Senhor nos convida a desacelerar o ritmo. Nós precisamos, amados, parar para refletir em nossas vidas e entender o que temos feito. O que você tem feito das 24 horas que o Senhor te dá? O que você tem feito do seu momento com a sua família? Com seus filhos? O seu momento com Deus? O Senhor nos convida a desacelerar, porque estamos levando a nossa vida em ritmo muito acelerado. A nossa vida física, o nosso físico, ele adoece, mas o nosso espiritual também está pedindo socorro. Muito difícil uma pessoa que tem uma vida tão acelerada ter um tempo de excelência com Deus.
Porque ela também não se permite passar um bom tempo com o Pai. Porque a impressão que temos quando não estamos fazendo nada é que estamos perdendo tempo. Você pode olhar para mim e falar, mas falar com Deus não é não fazer nada. Mas e quando o Senhor fala para a gente ficar quietinho, até ouvir a voz dEle? Porque oração não é só você dobrar o joelho e falar, 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 e não parar para ouvir. Porque se oração é uma conversa, ambas as partes falam. Eu te pergunto nesta noite, estamos em meio a tanta correria no dia a dia. Em que momento o Senhor se encaixa na sua vida? Em que momento do dia você tem reservado para estar com seu Pai? Será que Ele recebe a sua primícia, o seu primeiro momento? Será que você produz muito melhor na presença de Deus à noite, onde você vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ali você tem um período de excelência? Qual é o momento que nós estamos ofertando para o nosso Deus? Ou a gente já acorda pondo a água do café no fogo? Porque se eu já acordo pondo a água do café no fogo, é necessário acordar meia hora antes, para que eu ofereça pelo menos a minha primícia ao meu Pai. Existem alguns casos, amados, que as pessoas estão tão aceleradas que elas precisam de ajuda médica para poder desacelerar. E se esse é seu caso, não há pecado nenhum em procurar um terapeuta e pedir ajuda. Porque às vezes já estamos doentes. Hoje nós vamos falar sobre a história de Marta e Maria, duas irmãs. Duas irmãs que eram amigas de Jesus. Elas eram irmã de Lázaro também, amigo de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele passava com a sua caravana e Ele entrava em cidades e em vilarejos. E quando Ele entrou no vilarejo que Marta e Maria moravam, a Bíblia diz que elas o convidaram para que Ele viesse até sua casa, para que Ele entrasse. E hoje, com esta palavra, nós vamos tentar enxergar, em meio a tanta correria, qual é a vontade do nosso Deus para a nossa vida. E a palavra diz o seguinte: indo eles no caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor para ouvir os teus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado eu fazer o serviço sozinha? Ordena-lhe, pois, que ela venha me ajudar. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Um texto que não precisa de explicação. Um texto claro, deixado como ensinamento para as nossas vidas. A primeira coisa que nós aprendemos, amados, com essa passagem, é que nós precisamos trazer Jesus para dentro da casa. A primeira coisa que nós aprendemos, indo ele no caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta o chamou para casa, o hospedou. A primeira coisa que nós precisamos é ter Jesus dentro da casa. Morando nesta casa. É ter um relacionamento com o Senhor.
É chamar e pedir para que ele entre. E não é ter um relacionamento de longe. Porque se ela quisesse ter um relacionamento de longe, ela iria assistir a sua pregação lá no meio do povoado. Tem muita gente que não quer ter um relacionamento íntimo e próximo com Deus. Não quer convidá-lo para entrar dentro da casa. Então é apenas um admirador do Evangelho. É apenas um admirador de Cristo. Mas não quer ter relacionamento com esse Deus. Então o Senhor nesta noite já diz, olha, para que haja uma mudança, para que haja uma desaceleração, para que a sua vida comece a entrar no eixo, é necessário trazer Jesus para dentro. Aleluias. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está o tempo inteiro batendo na porta do nosso coração. Mas tem uma coisa, amado, o coração do homem só tem chave do lado de dentro. Então quem abre a porta somos nós. O Senhor nunca entra sem ser convidado. Nós precisamos ouvir a doce voz do Senhor. Reconhecermos que é Ele, abrirmos a porta e essa decisão é nossa. Muitas pessoas não querem ter relacionamento com Deus, porque isso vai te impelir a mudanças. E às vezes eu não quero mudar. Porque é impossível Deus estar numa morada e não haver mudança. E nós vamos ver isso nessa passagem. Marta abriu a porta para o Senhor entrar, amados. Ele entrou. Mas mesmo o Senhor dentro da casa, Marta, ela relutava em continuar no seu cotidiano. Porque é muito natural uma mulher receber convidados na sua casa e preparar algo para oferecer. Os afazeres, a Bíblia diz que ela estava preocupada com os seus afazeres. Marta permitiu que Jesus entrasse, mas não permitiu que Jesus mudasse o seu dia a dia, o seu cotidiano. E por isso ela estava sofrendo. Quando Jesus entra na casa, nada mais será como antes. Nós não vamos continuar com a nossa vidinha da mesma forma, amados. Maria não, Maria logo de casa, ela quebrou a rotina. Ela se preocupou mais em aprender do Senhor do que cumprir os costumes daquela época. Eu tenho certeza que todos vocês que já tiveram encontro com Deus, se fizeram uma retrospectiva da sua vida, vocês vão encontrar pontos que foram mudados pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que ainda há coisas dentro de você, assim como há dentro de mim, que Ele ainda quer mudar. E muitas vezes nós resistimos. Eu não acredito que Maria era preguiçosa. Porque se Maria fosse uma mulher que já não ajudasse, Marta não estava indignada. Quando você convive com alguém que não ajuda a fazer nada, você fica indignada quando ela não faz? Não. Você fala, essa daí não ajuda mesmo, nem conte com ela. Não é assim? Marta estava indignada porque Maria ajudava. Era costume dela ajudar também. Isso quer dizer que Maria quebrou costumes. Você entendeu? Quebrou paradigmas, quebrou o ritmo que ela já vivia. Ela mudou tudo porque Jesus chegou. Quando Jesus chega, Ele chega para transformar, amados. E às vezes estamos sofrendo, estamos angustiados, porque não estamos permitindo essa transformação. O ritmo está tão frenético que eu não consigo nem parar para ter essa vida de comunhão, de aprender, de ouvir a voz do Pai.
Oh, aleluias. Sabe o que acontece quando o Senhor nos proporciona mudanças e nós vamos aceitando? A nossa vida, ela não fica mais agitada. Ela não fica mais preocupada, embaraçada. Nós não ficamos mais com os nervos à flor da pele. Nós não ficamos mais desorientados. Quando nós vamos nos envolvendo com as coisas do alto, amado, não somos mais aprisionados com as coisas da terra, entende? 2 Timóteo 2,4 diz que nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida. E aí ele diz mais, amado, que nós somos, porque aquele que o arregimentou, é aquele que nós devemos fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Você foi separado, você foi arregimentado para uma boa obra. Não dá mais para a gente ficar embaraçado com os negócios deste mundo, desta vida. E não estou falando que você não tem que trabalhar, cumprir suas obrigações, não é isso. Mas dentro de 24 horas nós precisamos ter tempo para crescer no espiritual, tempo para ter comunhão com o nosso Pai, para falar com Deus e para parar para ouvir a voz dEle. Aleluias. Marta estava indignada com a situação e também com o próprio Jesus. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Será que nós estamos tão ocupados com tantos serviços que a nossa vida está agitada? A gente já está de um lado para o outro, sem paz, sem alegria, sem desfrutar das pequenas coisas. Então se aproximou de Jesus. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha, fazendo sozinha? Quantas vezes nós ficamos tão cansados, sobrecarregados com as nossas próprias escolhas, que nós colocamos a culpa no outro. E muitas vezes a culpa em Deus, que não nos ajuda. Quem é mulher aqui sabe, né? A gente quer fazer faxina na casa inteira em um único dia. E quando o marido chega, ele aguenta. Porque a gente, além de cansada, fala, você não me ajuda. Mas quem mandou a gente fazer tudo num dia só? A gente começa a pôr a culpa no outro. De uma escolha que foi nossa. Eu já tive toque com pia limpa e seca. Hoje eu não tenho mais. Eu me relaciono muito bem quando tem um copo na pia. Mas eu já briguei por alguém que bebeu água e deixou o copo na pia. Eu já briguei por alguém que molhou a pia e não secou, e aquelas gotas de água me incomodavam. Hoje, né, mozão? Fico meio bagunçada aquela pia de vez em quando, né? Eu já deixei de passear, amados, porque eu tinha que lavar a louça. Porque eu tinha que deixar a cozinha limpa. A escolha era minha. Às vezes nós vamos perdendo momentos tão bons com a nossa família, porque estamos preocupados com coisas que vão ficar te esperando daqui 1 hora. Ou daqui 1 dia. Dependendo do caso. O Senhor está falando para nós nesta noite, desacelerar. Porque existem muitas pessoas ficando doentes. Porque estão num ritmo frenético, acelerado. Amados, nós somos corpo, alma e espírito. Existem situações que ela adoece o nosso corpo. Ela maltrata a nossa alma e enfraquece o nosso espírito. Quando estamos acelerados demais, não temos tempo
para cuidar do nosso espírito. Não temos tempos de comunhão com Deus, de leitura da palavra, tempos de qualidade de oração. Isso vai trazendo uma alma agitada, e essa alma agitada vai adoecendo, você entende? O espírito doente, a alma doente, isso vai gerando doenças físicas. O que o Senhor está falando para nós nesta noite é um princípio muito básico. Desacelera e venha ter um tempo comigo. Desacelera e dedique muito mais tempo com o seu Deus, com o seu Pai. Amados, a preocupação, ela não vai nos levar a nada. Elas vão trazendo insônia, elas vão trazendo sentimentos ruins. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Então, que nesta noite a gente venha começar a desacelerar. Vamos aprender a quebrar os costumes e aprender a esperar o tempo de Deus. A palavra de Deus fala que basta cada dia o seu mal. Tem gente que está orando hoje, preocupado com o que vai acontecer na semana que vem. E basta para cada dia o seu mal. E a minha preocupação com a semana que vem não me permite viver intensamente o dia de hoje. O presente que Deus me deu hoje. Oh, aleluias. Desacelere, amado, e o poder de Deus, ele se tornará acessível a você. Quando nos aproximamos dele através da solitude, daquele momento a sós com o nosso Deus, amado, ele vai desvendando mistérios, ele vai nos dando estratégia, ele vai nos direcionando. O que o Senhor está falando hoje, que nós precisamos desacelerar das coisas deste mundo e nos conectar com o nosso Pai e receba dele as estratégias para que você vença as suas batalhas, para que você vença as suas guerras, para que as portas se abram, para que haja cura, para que você tenha um lar saudável. Encontramos tempo para tantas coisas nessa vida, mas temos encontrado verdadeiramente um tempo de excelência com o nosso Pai. Solitude é aquele momento a sós com Deus. É aquele momento que eu dobro o meu joelho, eu falo com o meu Deus e é eu e Ele, eu e Ele. Quietude é aquele momento que eu paro de falar e fico esperando ouvir a voz do meu Deus. E eu posso te garantir que Deus fala. Ele fala ao seu ouvido. Ele fala através da palavra, ele fala através dos louvores, ele fala o tempo inteiro. O céu se torna acessível quando nos aproximamos do Senhor cada vez mais. Quando aprendemos a disciplina da quietude diante de Deus. Aí nós vamos descobrindo as suas orientações. Aquilo que Ele tem para nós, elas vão se tornando cada vez mais claras. Diminua o seu ritmo com as coisas do mundo e dedique mais tempo às coisas do alto. Lucas 12:25 diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado sequer ao curso de sua vida? Você sabe o que significa um côvado? É a medida do seu cotovelo até o seu indicador. Um côvado. A sua ansiedade não pode acrescentar isso aqui ao ciclo da sua vida. Você entende que não vai te levar a lugar nenhum viver uma vida tão ansiosa com o amanhã? Quando a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Quando a gente aprender a desacelerar, nós vamos gerar intimidade com o nosso Pai.
Gerando intimidade com o nosso Pai, as suas orientações vão ficando claras. Você vai saber a hora de andar e a hora de parar. O negócio que você tem que assinar e aquele que você tem que abortar a missão. Porque vai ficando tudo muito claro para aquele que tem intimidade. Mesmo que as pessoas olhem e falem, mas é loucura fazer isso. Você vai falar, não é loucura porque Deus me orientou assim, vai dar certo. Nosso amigo Sérgio, que todos oraram por ele, estava na UTI, o Senhor o trouxe de volta, ressuscitou dentre os mortos e hoje ele voltou a trabalhar. Ele estava todo feliz postando que hoje era o primeiro dia de trabalho, depois que ele ficou doente. Quando ele entrou nesta empresa, amados, a proposta, ele estava pedindo ao Senhor uma porta de emprego. E ele falava para Deus que os últimos 5 anos dele não foi no regime CLT, ele só ia para uma empresa e trabalhava, não tinha nenhum benefício. E quando ele saiu de lá para ficar em casa, ele estava orando e o Senhor direcionou ele. Ele saiu e ficou em casa. Situação bem difícil eles estavam passando. Porque a Paula estava desempregada também. Prestação de apartamento para pagar, 2 filhas para sustentar. Mas Deus orientou ele. E ficando em casa e pedindo ao Senhor, ele queria uma empresa com todos os benefícios. Todos os benefícios. E um dia um amigo foi chamado para uma entrevista e não podia ir, falou para ele, vai lá no meu lugar. É pouco provável que ele seria aceito. A proposta não era para ele. Mas ele orou e o Senhor disse, pode ir que eu sou contigo. Ele foi. Quando chegou lá na empresa, ele não enxerga sem óculos. A gente usa o mesmo grau. Eu também, se eu tirar aqui, não enxergo nada. Como que ele preencheu a ficha e responder as questões sem enxergar? O Senhor foi direcionando ele em todas as coisas. Ele foi tirando foto das perguntas, dando um zoom, olhando e respondendo. Ele está nessa empresa, eu acredito, que há uns 3, 4 anos, porque ele foi aprovado. Numa vaga que não foi para ele, foi para outra pessoa que não quis ir e falou, vai lá no meu lugar, quem sabe? Quando você está vivendo uma vida de intimidade com Deus, o Espírito Santo começa a te direcionar a fazer coisas que qualquer outra pessoa não faria. O Senhor abre porta onde não tem. O Senhor cura a enfermidade que não tem jeito para o homem. O Senhor traz uma paz que excede todo entendimento, até em meio a guerras. O Senhor coloca a vida conjugal no seu devido lugar, quando nós temos intimidade com o nosso Deus e seguimos as orientações dEle. O Senhor nos fala nesta noite que nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã. Porque as nossas preocupações, elas não vão mudar nada. Com preocupação ou não, quem vai fazer é Deus. Você entende? Então descansa no Pai. Marta estava tão acelerada, tão preocupada em fazer para Deus, que ela esqueceu de fazer com Deus. Às vezes estamos vivendo tão acelerado em fazer para alguém, que esquecemos de estar com este alguém. Talvez você possa me dizer, nossa, mas Marta estava fazendo o melhor para servir ao Senhor. Mas o que a palavra me mostra não é isso. A palavra me mostra uma Marta que estava querendo continuar na sua rotina. E nós falamos aqui que quando Jesus entra, ele quebra rotinas. Quando Jesus entra, ele quebra costumes. E quando Jesus entra, ele muda ritmo. Desacelere. Aleluias.
Quando Jesus chega, Ele promove mudanças. Quando Jesus entra na vida de Marta e Maria, logo vem aquele ensinamento para nós, para as nossas vidas. Se vocês tiverem a curiosidade de ler a passagem que fala sobre a morte de Lázaro, vocês vão ver a nítida diferença da reação de Marta, acelerada, aquela que não tem tempo para ouvir os ensinamentos do mestre, e as atitudes de Maria, a mulher calma que escolheu a boa parte que dela não foi tirada. Chega em casa, vai ler. Quem que você quer ser nesta vida? Maria acrescentava sua fé ao sentar para ouvir Jesus. O Senhor, nesta noite, nos convida a desacelerar para ouvir a sua voz. Você vai descobrir que atitudes e decisões que você tomaria com as orientações do Pai, você não toma mais. Porque talvez seja muito diferente da sua opinião. Entendendo que Ele tem a onisciência, a onipresença e a onipotência. Que Ele conhece o antes, o hoje e o amanhã. É tempo de diminuir o ritmo, refletir e ouvir. Não dá mais tempo de continuar em ritmo acelerado, porque o corpo adoece, a alma e o espírito também. Aprenda com Marta e Maria. Escolha a melhor parte para a sua vida, porque esta melhor parte nunca vai ser tirada. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que uma grande história, ela começa com uma grande decisão. Se você quer escrever uma grande história na sua vida, decida hoje pela melhor parte. Porque esta Bíblia diz que não vai ser tirado de você, é seu. Escolha por ela. Escolhas certas mudam o nosso futuro. Enquanto Marta se desgastava com as coisas da vida, Maria esperava no Senhor e ouvia os seus ensinamentos. A boa parte não vai ser tirada de nós. Que nós possamos aprender a escolher sempre a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus aprendendo. Às vezes a gente sai de casa, vem para a igreja e tem pedido algo para o Senhor. Talvez profissional, talvez pessoal, familiar. E a orientação para Deus é: desacelera seu coração. Arranca a ansiedade, aquilo que está te adoecendo. Mergulha na palavra. Tenha mais tempo de oração, de solitude e de quietude. Comece a ouvir a voz de Deus. Amados, às vezes você está orando, vem um versículo. Esse versículo é Deus falando no seu coração. Às vezes você está orando, Deus te lembra de um sonho. O sonho está sendo resposta para aquela oração naquele momento. Às vezes você está orando, Deus te traz à memória uma pessoa. Talvez é essa pessoa que Deus vai ajudar, vai te levantar para te ajudar. Toda oração tem resposta. E as pessoas estão vivendo numa vida tão acelerada, tão desenfreada, que estão perdendo o seu tempo não orando. Não se colocando aos pés de Jesus e clamando a este Deus e ouvindo o que Ele tem para falar. E Satanás está nos saqueando e adoecendo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E Jesus nesta noite está falando: desacelera para que você possa ouvir a minha voz. Desacelera para que a sua alma não adoeça. Desacelera porque a resposta no meio da oração. Experimenta fazer isso a partir de hoje.
Experimenta ter aquele momentinho de encontro com Deus, porque lá em Gênesis diz a palavra do Senhor que todas as tardes o Senhor vinha e passeava no meio do jardim e falava com Adão, amados. O Senhor tem um encontro marcado conosco diariamente. E quantos dias nós temos deixado o Senhor falando sozinho neste encontro? E quantos dias o Senhor vem para aquele encontro que Ele marcou e a gente não comparece, porque estamos tão acelerados que deixamos o Senhor sozinho. Porque Ele continua vindo diariamente ao nosso encontro. Aquilo não acabou lá em Gênesis, continua até hoje, porque a palavra é para nós até o dia de hoje. Eu não sei qual é o horário do seu encontro com Deus, mas o Espírito Santo vai falar no seu coração. Então se coloque de joelho e vai até este encontro, porque o Senhor tem algo para falar com você. Porque o Senhor não dispensa ninguém de mãos vazias. Você vai começar a ter respostas de coisa que você já nem orava mais. O Senhor vai trazer ao seu coração pessoas que você já tinha deixado de lado. Falou, olha, esse aqui não oro mais não, está na mão de Deus. Chega. Aí quando você vai para o encontro, o Senhor coloca a pessoa diante de você e fala, filha, agora você vai orar assim, ó. Aqui está a raiz de todos os males. É no encontro que Deus direciona você o que você tem que fazer da sua vida profissional. É no encontro diário que o Senhor falava como Adão deveria administrar o jardim. Talvez você não está conseguindo administrar a sua vida. E o Senhor está falando, você está comparecendo ao nosso encontro. Quando Jesus entrou naquela casa, Maria entendeu que ali estava um encontro dela com Cristo. E ela não perdeu tempo, sentou aos seus pés para ouvir o ensinamento. Olha o que a palavra diz. Amados, quando você ir aos pés de Jesus, não levante por nada. Certifique-se que está tudo bem, sabe? Antes de ir para o encontro, para que nada te atrapalhe. E a hora que Satanás vai levantar alguns impedimentos, é telefone que toca, é carro do gás que para na porta, o homem do ovo, ou só tem homem do ovo na Vila Clara? Gente, agora tem uma galinha que canta, ela fica cocoricocó. Vai morar na Vila Clara para você ver como que é o carro do ovo. Tem hora que você está lá orando e o pior que, nossa, parece que é no portão. Aí vem o cara do Liquigás, da Ultragás, da Nacional Gás e todo mundo toca música. E você está no encontro. Mas é tão tremendo, quando você está numa afiação com o Pai, o Senhor blinda seus ouvidos. Você só começa a ouvir a voz dEle. O Senhor te leva dentro de hospital através da oração. Amados, uma vez eu estava orando. Eu não sei quem é esse Senhor e talvez eu nunca saiba na minha vida. Mas eu estava orando, oração cotidiana, agradecendo pelo dia, pelos meus filhos, pelo meu esposo, pela minha família. De repente eu vi um corredor de um hospital. Aí eu continuei orando pela minha vida, mas o corredor de hospital era como se eu estivesse orando e dentro daquele corredor. E aí eu parei e falei, Senhor, o que eu estou fazendo dentro desse hospital? Fechei meu olho de novo e eu comecei a caminhar naquele corredor. Amados, eu fiquei quieta, eu estava tendo uma visão. E eu lembro que quando eu entrei dentro de um quarto, tinha um senhor. Cabecinha dele raspadinha. Ele estava conectado a algumas bombas de infusão. E o Senhor disse para mim, ore por ele, porque ele não tem ninguém que interceda. Eu orei por ele como se ele fosse meu vô. Eu clamei pela vida daquele homem como se eu conhecesse ele, como se eu fosse íntima, porque o Senhor me escolheu para orar por ele.
Eu orei por ele como se eu estivesse no lugar dele naquela manhã. Eu não sei o que o Senhor fez, amados, mas o Senhor me escolheu naquela manhã para ser intercessora daquele homem. E de uma coisa eu tenho certeza, ele era importante para Deus. Quando nós vamos ao encontro do nosso Deus, nós vamos começar a viver experiências incríveis e maravilhosas. Eu venho do plano de saúde há muitos anos, amados. Eu tenho um salão de cabeleireiro, tá? Mas eu venho do plano de saúde há muitos anos. Foi a minha porta de escape no momento de prova há mais de 20 anos, 24 anos, não sei. Hoje eu sou freelance. Quando alguém quer, eu fecho o contrato, mas não trabalho mais dentro da corretora. E eu lembro um dia que eu estava orando numa situação muito difícil. E de joelhos dobrados eu falei assim, Senhor, usa esse telefone para tocar. Acabou a luz. Usa esse telefone para tocar e fala ao meu coração que o Senhor vai ser minha provisão nesta manhã. Eu terminei de orar. Eu ainda estava de joelho, o telefone tocou. Era uma pessoa para fechar um plano de saúde. Antigamente eu saía com 1000 folhetos nas costas para panfletar de porta a porta, porque era assim que se vendia plano de saúde há 20 anos atrás. Eu e o meu marido. E nós tínhamos que sair muito cedo para quando a pessoa saísse para trabalhar já achasse na caixinha do correio. Há mais de 15 ou 18 anos que eu não sei o que é entregar um folheto e eu fecho o plano de saúde todos os meses. Porque o Senhor é quem traz. Eu estou negociando um plano com uma pessoa que mora em Salvador e ela disse, você não me conhece. Eu moro em Salvador, mas a minha cunhada mora em São Paulo e indicou você, eu quero que você feche. Amados, ela mora em Salvador, ela podia fechar com qualquer corretor. O marido dela é médico. Ele falou, não, vamos fechar com a corretora que é amiga da sua cunhada que mora em São Paulo. Porque é Deus provendo na minha vida. Você está entendendo? É assim que Deus vai fazer. Quando você vai descansando no Pai, Ele faz tranquilamente. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se você veio nesta noite buscar uma resposta de Deus, a resposta que Ele te dá hoje é: desacelere, para que você possa ouvir a voz dEle. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Gostei de ver, e mesmo com problemas técnicos, vocês estavam ligados na fiação. Glória a Deus. Tudo isso aqui é técnico, gente. Pode falhar. Quem não falha é o seu Deus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai. Como é bom, Senhor, parar e ouvir a sua doce voz. O Senhor hoje nos convida a desacelerar. O Senhor nos convida a descansar na sua presença. O Senhor nos convida a parar para ouvir e seguir as suas orientações. Eu sei que há resposta, Senhor, no meio da oração. E o Senhor hoje nos chama a viver coisas lindas, incríveis, insondáveis. Coisas que o olho não viu, coisas que o ouvido não ouviu e nem sequer chegou no coração do homem. E são estas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Nós acreditamos nisso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar, Senhor, da solitude. Daquele momento, Senhor, entre é só o Senhor e nós. Que nós possamos, Deus, abrir mão, muitas vezes, de estar, Senhor, conectados a uma rede social, a uma televisão, Senhor. Muitas vezes perdendo tempo com coisas deste mundo, Senhor. E o Senhor hoje diz para nós: olha, filho, eu estou te esperando no nosso encontro diário, porque eu tenho coisas lindas e insondáveis para revelar a você.
Ah, Senhor, gera em nós muita saudade deste encontro, Pai. Muita vontade de entrar na sua presença todos os dias para ouvir a sua doce voz. Porque nós sabemos, Senhor, que quando, Senhor, paramos para te ouvir, quando paramos para te ouvir, com certeza tomaremos atitudes que vão nos levar a um caminho de vitória. Obrigado, meu Pai, por esta noite. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcançou. Que ele venha lançar fora todo medo. E que nós possamos viver uma semana de mais busca pela tua presença, de mais intimidade e de mais comunhão contigo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite. Leva a sua igreja em paz, em segurança. Se revela, Senhor, a teus filhos um pouquinho mais a cada momento, a cada encontro. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Se Deus é por nós, agindo Deus, amém. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Vão em paz. Que Deus te abençoe. Não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Uma excelente semana a todos vocês, em nome de Jesus.